Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago Araújo, falo do canal Geografia 2.0. Alô concurseiro, alô concurseira, você que vai fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nessa nossa aula, nós vamos tratar de alguns conteúdos e o primeiro assunto do edital. Eu quero que você seja bem-vindo e que você aproveite ao máximo o nosso conteúdo, tá bom? O nosso conteúdo que é totalmente direto, não é um conteúdo que vai enrolar você, mas que vai trazer os principais pontos que poderão ser ou que poderá abordar na avaliação, ser abordado na avaliação. Eu quero que você entenda que o nosso conteúdo, ele pode ser usado por você como um complemento, tá bom? Esse complemento é das aulas que você estuda no seu cotidiano. Eu tenho certeza que você não estuda só por uma fonte, você estuda por várias fontes. E essas fontes agregue o conhecimento, agregue a forma como você encontra todas as informações. E aí, nada de comparações, galera. Veja as nossas aulas e as aulas de outras plataformas como ferramentas que você pode utilizar para agregar o conhecimento para a tua avaliação. Então, não é que um conteúdo é bom, outro é ruim, um conteúdo ele é completo, ele é incompleto, não. Filtre, né? Filtrar os conteúdos. Pegue os principais pontos, faça os teus resumos, faça exercícios, bastante em cima da CESP-UNB, e a partir daí tem o melhor do aproveitamento. Concurseiro que é concurseiro estuda todo o tempo. E a forma como ele estuda traz o conhecimento geral e não depende exclusivamente de uma aula, mas ele depende do conhecimento que ele desenvolve para fazer com que todo aquele assunto que foi abordado na aula ou que foi estudado em resumo em um determinado material didático, eu não digo apostila, eu digo material didático, ele venha a suprir a sua necessidade de conhecimento e responder qualquer questão. Então, vamos iniciar, vamos começar a nossa aula. Olha só, antes de mais nada, eu quero mandar um grande abraço para você, que Deus te abençoe grandemente. Deixa aí o teu gostei, tá bom? Assina o canal, você que caiu aqui de paraquedas, assina o canal, ativa o sino aí para você não perder as aulas que nós estaremos colocando aqui, as aulas gratuitas, o conteúdo totalmente voltado para o concurso da PRF. E aí, eu quero que você venha comigo e façamos o melhor do conhecimento para que você venha fazer uma boa avaliação, tá bom? Só uma propagandazinha rápida. Essas nossas aulas elas são gratuitas, mas se você quiser adquirir o material completo, entre em contato comigo e nós estamos aí com uma grande novidade. Para você que já estudou todo o conteúdo e quer só responder questões, entre em contato comigo também, que nós temos um curso aí completo só de resolução de questões em cima da banca CESP-UNB para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Está no valor de R$ 45. Entre em contato comigo que nós iremos resolver, tá bom? O número eu vou deixar na descrição e vamos lá. Olha só, vamos lá, vamos iniciar aqui. Pessoal, o nosso concurso, ele tem algumas regrinhas básicas para que você venha fazer e para que você venha ter o melhor do aproveitamento. Olha só, quando você for estudar, tá bom? Quando você for estudar, vou colocar aqui, ó, mecanismos de estudo. Pessoal, nós temos a primeira etapa, tá bom? Nós temos a segunda etapa, nós temos a terceira etapa, e temos a quarta etapa e a quinta etapa. O que seria isso, Tiagão? Olha só, galera, quando você vai estudar, primeiro, você vai assistir a aula, tá bom? Você vai assistir a aula, você vai assistir a videoaula, ou presencial, ou EAD, não importa. Logo após desta aula, você vai fazer o seu chamado resumo, tá bom? Você vai fazer o seu resumo, esse resumo da aula que você assistiu. Depois você vai fazer exercícios relacionados ao conteúdo que você fez, que você assistiu ou que você estudou. Depois você vai fazer o simulado, tá bom? O simulado.
E aí você tem a prova, só que a prova no dia, tá bom? Então veja, aula, resumo, exercício, simulado. Muitos concurseiros chamam esse termo aqui de pilares da aprovação. Aprovação, tá bom? Então, pilares da aprovação. Primeiro, a aula, resumo, exercício, simulado. E por último, a prova, que é o teu sonho, beleza? Então não esqueça. O aluno ele diz assim: "Professor, olha só, eu fui para a aula no meu cursinho presencial, eu estudei a noite toda". Cara, você não estudou. Você assistiu aula. Estudar você vai quando você chegar em casa, abrir o teu livro, abrir o teu exercício, o teu simulado e fazer questões, aí você vai estudar, tá bom? Então fica essa dica para você, muito cuidado na organização do seu tempo. Muitos alunos dizem assim: "Ah, Tiago, estudei 12 horas por dia". Não, você não estudou 12 horas por dia. Eu digo que você estudou 12 horas por dia quando você marca o cronômetro, quando você vai ao banheiro, quando você vai lanchar, você dá uma pausa e depois volta. Tá bom? Então, essa é a forma que você estuda, tá bom? Mas cada um tem a sua maneira, então encontre a sua, tá bom? Olha só, pessoal, nós temos um edital, que o nosso edital, a nossa primeira aula, ela gira em torno de um item que é dividido em 3 subtópicos. Deixa eu colocar aqui, ó. Esse primeiro item aqui, deixa eu colocar o vermelho aqui para ficar melhor. Olha só, esse nosso primeiro item aqui, ele é bem interessante. Por quê? O Brasil político, nação e território, ele coloca esse item aqui como primeiro, aí ele coloca 1.1, aí 1.2 e 1.3. O primeiro item, ele é uma aula específica, tá bom? Ele é uma aula específica, a aula 1. E aí, nessa aula 1, nós vamos agregar aqui a organização do território brasileiro também, a aula 1. E essas duas bases aqui, ó, nós temos um segundo momento, a aula 2. Por quê? Porque quando se fala em território ou Brasil político, nós estamos falando de uma divisão regional. Divisão regional. E essa divisão regional, ela é compreendida através de conceitos de nação e território. Nação que tem tudo a ver com a população e o território que tem tudo a ver com a base física. Então é o que nós vamos entender agora. Nós vamos falar desde a questão da nação até a questão territorial na primeira aula. A organização do território brasileiro, como ele se classifica, como ele evolui, como ele pode se dar diante de todo um contexto geral, tanto na América do Sul, quanto nas fronteiras entre os países da América do Sul, quanto também nos limites territoriais da chamada Amazônia Azul. Então, você que vai fazer o concurso da PRF, você que vai ser PRF, você tem que conhecer esses limites territoriais, tá certo? A soberania nacional, o espaço aéreo, o espaço terrestre, o espaço marítimo. Logo depois, nós vamos ter a divisão interregional do território brasileiro e a produção. Aqui nós temos duas divisões, eu quero que você entenda isso. Aqui nós temos dois conteúdos distintos. Aqui eu tenho uma base, tá? Eu tenho um conteúdo unido, tá? A união de conteúdos. E aqui eu tenho um termo que é dividido em duas bases. A divisão regional do território brasileiro, essa divisão regional, nós temos tanto a divisão atual, tá bom? Estou fazendo um raio-x aqui desses termos. A divisão atual, quanto a evolução histórica, tá bom? A evolução histórica. Então você tem que entender isso. E a produção do Brasil, essa produção é econômica, exclusivamente econômica. Então, quando você fala da produção econômica, nós estamos falando dos setores da economia, setores da economia, e exclusivamente da agropecuária. Tá bom? Então você tem que entender muito bem esse termo. Quando se fala de produção no Brasil, nós estamos falando do setor da agropecuária, o que o Brasil produz. E essa produção agropecuarista, ela vai ser classificada através das regiões, não tem para onde correr. As regiões que serão divididas, a produtividade do Nordeste, no Norte, na região Sul, na região Centro-Oeste, na região Sudeste. Então toda essa produção do Brasil,
ela vai ser classificada através dos principais produtos que cada região oferece. Então é necessário que você compreenda isso. É necessário que você entenda como as regiões elas desenvolvem a sua base produtiva. Tá bom, PRF? Bora lá! E aí o terceiro ponto, nós temos a estrutura urbana brasileira. Tiago, o que é isso? Nós temos também dois conteúdos diferentes aqui. A estrutura urbana brasileira, a questão da urbanização. A urbanização e as grandes metrópoles. Aqui nós chamamos de aglomerados. E aí nós temos uma série de assuntos que vão estar como subtópicos. Tiago, tu vai colocar conteúdo demais para a gente estudar. Não, olha só. Conteúdo fragmentado é a maior quantidade de assuntos que você pode levar para a tua prova. Cara, o concurso da PRF é um concurso de alta complexidade. Você tem que ser um aluno, você tem que ser um candidato completo. Você não pode chegar e dizer assim, eu vou estudar isso aqui, pronto, vou passar para o próximo. Não, cara. Você tem que saber o conteúdo completo. A geopolítica é o estudo das fronteiras, é o estudo das relações internacionais, é o estudo das relações do Brasil. Quando você fala de geopolítica, você não está falando de uma... Olha só, entenda isso. O termo geopolítica na geografia, se você escutou algum professor falando isso, está errado. Geopolítica não é o estudo do PT, do PMDB, do PSDB, de todas essas merdas que a gente vê no Brasil, não. O conteúdo em si, geopolítica, geoterra, política, fronteira. Geopolítica é o estudo das relações entre as nações e as relações internas e externas que o Brasil apresenta. Por exemplo, você vai estudar a geopolítica brasileira perante o cenário econômico internacional. Você estuda o quê? Você estuda o Mercosul, você estuda o BRICS, você estuda o Acordo de Paz, a crise migratória, a entrada dos venezuelanos no Brasil, os haitianos, a crise com Cuba que o Brasil está passando atualmente agora por causa do retorno dos médicos ao país. Você fala dos acordos de paz que o Brasil tem com Haiti, com o Líbano. Você fala sobre o papel do Brasil perante o governo de Donald Trump, que no caso nós temos uma relação agora totalmente próxima com o governo norte-americano. Você tem aí o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, um conteúdo totalmente completo. Então, geopolítica é isso. A geopolítica é o estudo das fronteiras e das relações internacionais que o Brasil apresenta. Então eu coloquei aqui alguns objetivos dessa nossa primeira aula para que você entenda. A partir do momento em que você tem organização do território brasileiro, a divisão internacional do território da produção do Brasil e a estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles, eu coloquei aqui alguns objetivos de conhecimento. Alguns objetivos que você tem que ter em mente. Olha só, dá uma olhada aí. Primeiro, compreender as bases divisionais do território brasileiro, definir as diferenças entre nação e território, compreender a definição do termo nação, delimitar as diferenças territoriais do Brasil e suas definições, compreender a relação entre nacionalismo brasileiro e a divisão territorial por áreas fronteiriças, entender a configuração e o processo de organização do território brasileiro, configurar através do espaço brasileiro a divisão regional do Brasil e de forma interna. Aqui, ó, vamos colocar um D aqui, ó, de forma interna. A urbanização no Brasil, compreender a malha urbana do Brasil, delimitar a estrutura urbana das malhas rodoviárias, a estrutura urbana territorial, os problemas urbanos no Brasil e as grandes metrópoles. Pessoal, esse é o objetivo de você entender e compreender este primeiro item do edital. Saiba, vá por mim. Tá? Eu agradeço demais a tua confiança, eu agradeço demais o fato de você estar aqui estudando. Mas eu quero lhe dar uma dica. Tiago, em outras plataformas, em outros assuntos, eu vi conteúdos completamente diferentes do teu. Faça o seguinte, agregue ao teu resumo, agregue ao teu material. Entenda o meu material aqui com você como um extra, tá bom? Como uma forma de estudar, uma forma extra de estudar. Eu sou professor de geografia, tá? Eu não sou professor de geopolítica internacional, mas é uma cadeira que eu estudei. Então, quando você pega um conteúdo desse na Polícia Federal, de geopolítica do Brasil, são assuntos genuinamente geográficos que a CESP ou a SEBRASP, como queiram chamar, vai cobrar. Diante do histórico que a CESP apresenta, nós temos aí esse conteúdo que pode cair na tua prova. Então, se
E se for cair alguma questão relacionada a esse primeiro tópico, os temas estão aqui. Se apegue a esses temas que vai dar certo. Beleza, pessoal? Bora lá? Vamos falar sobre o Brasil político, nação e território. Primeiramente, a primeira coisa que você tem que observar, nós temos a nação e nós temos o território. Imagine que nós passamos agora por um processo eleitoral intenso, desgastante demais. E aí você conseguiu entender que as redes sociais foi o principal mecanismo que difundiu a ideia de uma liberdade de expressão e uma forma de configuração política através de uma difusão partidária. A internet, a tecnologia, as redes sociais foram culminantes para entender toda essa classificação. O que é que isso tem a ver com a aula, Tiago? Nação. O que seria o termo nação? Nação é uma união entre um mesmo povo, com um sentimento e pertencimento e de união entre si, compartilhando um conjunto definido de culturas, práticas sociais e idiomas. A nação não é o Estado, a nação não é o país, nação não é fronteira, nação não é território. A nação é a base cultural de um determinado povo. A nossa história, a história brasileira, a forma como nós desenvolvemos todo o nosso mecanismo evolutivo. Século XX, os governos, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, Itamar Franco, Fernando Collor, Jango, tá? Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente Bolsonaro. Tudo isso é o nosso panorama evolutivo de uma nação. A forma como a sociedade brasileira ela evolui, todas as suas práticas. No Brasil, nós temos praticamente 8,5 quilômetros quadrados de território, aonde nós temos 5 grandes regiões. Nessas regiões, PRF, nós vamos ter aqui um aglomerado de culturas, um aglomerado de pessoas que apresentam características distintas devido ao seu panorama evolutivo. Então, trocando em miúdos, professor, como é que eu posso classificar o termo nação? Nação é a base cultural evolutiva de um território, apresentando uma grande característica social, formando assim sua constituição étnica e bases históricas. Logo depois, nós vamos ter o que chamamos de território. O território, galera, é a base física. Território é base física, é a constituição física de um determinado espaço, apropriado e delimitado por relações de soberania e poder. Por exemplo, o território brasileiro. Não estamos falando do Brasil propriamente dito, mas do seu espaço delimitado correspondente. Delimitação essa exercida por meio de um domínio que é reconhecido internacionalmente, ao qual chamamos de soberania. A soberania Brasil, a soberania do nosso território. Nenhum país fora do Brasil pode entrar na soberania do espaço brasileiro. Nenhuma nação, seja ela colombiana, venezuelana, seja ela argentina, seja ela... Bom, enfim, nenhum país pode entrar no espaço aéreo, terrestre ou marítimo do território brasileiro sem o consentimento da nação, PRF. Então, observe bem, a partir do momento em que eu tenho a base física, o espaço físico do Brasil, eu tenho a chamada soberania nacional. E essa soberania, ela atinge os limites que estão propagados, chamados de soberania internacional. É por isso que todo país no mundo possui o seu poder de Estado, possui as suas escolhas políticas de nação, exatamente porque é totalmente independente, é a forma como ele se classifica e ele delimita todos os seus laços e relações nacionais e internacionais. Então, Brasil, território brasileiro, território democrático, formado por repúblicas,
república, apresenta um sistema presidencialista, um sistema onde nós temos um parlamento, onde nós vamos ter aqui um sistema de configuração de Senado, de corte, ou seja, nós vamos apresentar uma forma de organização política onde a soberania nacional controla todas as bases do território em si, dividido por configurações. E você que vai ser PRF, você vai ter a União, você vai ter o Estado brasileiro, o Estado com letra maiúscula, a soberania nacional que você vai proteger com o seu sangue, proteger com a sua força. Ou seja, a nação brasileira vai precisar de você. A nação brasileira vai necessitar dos teus serviços para que você venha proteger o nosso território, as nossas rodovias, a nossa fronteira, para impedir que o território brasileiro nas fronteiras internacionais com os países da América do Sul venha a ser violado contra o tráfico de drogas, o tráfico no caso de entorpecentes, o tráfico de pessoas, de órgãos, ou seja, você vai impedir que o território brasileiro seja invadido e que o território brasileiro em sua base física seja violado. Brasil, vamos embora. Olha só, aqui nós temos a nossa Constituição da base de fronteira. Pessoal, veja bem, nós temos aqui um espaço de fronteira. Nós chamamos a delimitação de um território a outro de fronteira, tá? Fronteira. Essa fronteira é do Brasil com o espaço internacional. Internacional, tá bom? É um espaço internacional. Agora, a partir do momento em que eu tenho a divisa estadual de um estado para outro, chama-se divisa. São as... Ah, Tiago, mas eu ouvi falar que professor tal falou que a divisa entre Rio de Janeiro e São Paulo, que são duas megalópolis, nós temos uma megalópole, duas metrópoles nacionais, elas apresentam fronteira. Está errado. Fronteira é de um país para o outro, divisa é de um estado interno para o outro. E aí nós temos a nossa Constituição de 200 milhas náuticas, que nós chamamos aqui de Zona Econômica Exclusiva. Zona Econômica Exclusiva apresentam 200 milhas náuticas, que é o equivalente a 370 quilômetros, que nós chamamos de Amazônia Azul, que é aí classificada e delimitada pela proteção da Marinha Brasileira. Tá bom? Beleza? Entenderam o que é nação, o que é território? É a primeira Constituição do Brasil político. E aí, Tiago, vamos lá. Arrodeou, falou o que era o conteúdo, e aí? Como é que esse conteúdo ele pode cair na prova? Veja bem, na prova na CESP-UNB, podemos chamar de SEBRASP, nós temos aí a forma como esses dois conteúdos podem cair referente a uma definição de soberania. Não esqueça, a definição de soberania de nação, a forma como a sociedade ela se classifica e se organiza. E aí vem uma pergunta, Tiago, será que pode cair algum conteúdo falando sobre relações internacionais do Brasil, retratando essa soberania de nação e território? Pode sim. Pode. O Brasil não pode ser violado sem o seu aval de autorização de ingresso interno. É por isso que nós temos no território brasileiro, e também o espaço aéreo. É por isso que nós temos no território brasileiro, pessoal, deixa eu voltar aqui, deixa eu apagar aqui que fica melhor, tá? Tem que sujar para poder coisar. Bora lá. É por isso que nós temos aqui no nosso território a nossa soberania. E veja bem, a partir do momento em que eu tenho essas fronteiras aqui, galera, essas fronteiras, elas são invioláveis. Invioláveis. Não pode violar essas fronteiras aqui. E o espaço marítimo também. A partir do momento em que eu tenho essas fronteiras, um país ele só pode entrar em outro com um consentimento nacional, tá bom? Com um consentimento nacional. É tanto que aqui nessa base norte aqui, ó,
nós temos um projeto do Exército Brasileiro que nós chamamos de Calha Norte, que é uma base que forma a proteção das fronteiras do território brasileiro com os países do norte da América do Sul. Então, essa é uma área de forte atrativo mineral, de forte extração mineral. E essa extração mineral, ela é uma área de alta produtividade. Então, é uma área que tem que ser protegida por demais, tá bom? Olha só, vamos para a organização do território brasileiro formando a sua base geográfica. Veja bem, observa o território brasileiro. Nós temos aqui, galera, quando nós vamos entender como o território brasileiro ele se classifica, nós temos que entender o seguinte, nós temos que compreender como é que essas áreas elas costumam se delimitar. Veja bem, nós temos aqui o meridiano de Greenwich, olha só, meridiano de Greenwich, e nós temos a linha do Equador. A primeira coisa que você tem que observar quando o território brasileiro se organiza é a forma como ele está inserido no globo. Deixa eu colocar aqui um a mais. Olha só, observe esse espaço territorial aqui do Brasil. Ó. O Brasil é cortado pela linha do Equador, certo? Logo, esse espaço territorial que o Brasil apresenta 7% do seu território no hemisfério norte. Olha só, e apresenta, olha só, aqui embaixo, ó, 93% no hemisfério sul. Então, o Brasil é cortado pela linha do Equador, que divide o território em 7% no hemisfério norte e 93% no hemisfério sul. Relacionado à linha do Equador, a linha do Equador vai dividir o nosso planeta em hemisfério leste e hemisfério oeste. Logo, o território brasileiro que está à esquerda do mapa, ele se encontra totalmente a oeste do meridiano de Greenwich. Isso vai fazer com que as suas terras, 100% do seu território, apresenta-se a oeste do meridiano de Greenwich, meridiano principal. Tudo bem? Olha só, o território brasileiro, ele apresenta 8,5 quilômetros quadrados, tá bom? Desses 8,5 quilômetros quadrados, nós vamos ter os pontos extremos do Brasil. Esses pontos extremos, eles vão ser formados a partir de uma constituição de coordenadas geográficas. O Brasil, ele apresenta essa diferença aqui, ó. Nós chamamos de diferença latitudinal. Essa diferença latitudinal faz com que o Brasil venha a ter 5 graus e 16 minutos ao norte e venha a ter o equivalente a 33 graus e 47 minutos ao sul. Essa é a diferença latitudinal. E o que é latitude? É toda a distância medida em graus a partir da linha do Equador. Que quanto mais distante da linha do Equador, maior é a porcentagem de graus, e aí relacionado às bases climáticas, frio. Tá bom? Ou seja, 5 graus ao norte e 33 graus ao sul. Essa é a diferença desculpe, a diferença latitudinal. Logo depois, nós vamos ter a diferença longitudinal. Olha só, a diferença da longitude. A longitude que ela vai ser medida através da diferença entre os meridianos. É essa diferença aqui, a longitude. Então, nós vamos ter aqui 34 graus e 47 minutos. E totalmente a oeste, nós vamos ter 73 graus e 59 minutos. Beleza, pessoal? Então, nós temos aqui ó, os graus, os minutos e segundos, só para você entender. Então, veja, nós temos a diferença longitudinal e latitudinal. Então, só para a gente encerrar essa partezinha aqui, ó, o território brasileiro ele vai desenvolver a latitude, tá bom? A latitude e a longitude. Veja que nós temos
a latitude e a longitude. Quando o Brasil apresenta praticamente o mesmo tamanho latitudinal e longitudinal, nós dizemos que o Brasil é um país equidistante, porque ele vai apresentar praticamente quase o mesmo território, quase a mesma configuração territorial, quase a mesma classificação, ou seja, ele vai apresentar quase a mesma distância, tanto relacionado à latitude quanto também relacionado à longitude. Vamos para algumas classificações? Olha só. Vamos pegar o marca-texto aqui, vamos dar uma olhada em algumas formações. O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Situa-se a oeste do meridiano de Greenwich e encontra-se no hemisfério ocidental. As terras do Brasil se distribuem da seguinte forma: 7% ao norte, no caso setentrional, vou explicar isso aqui, e 93% ao sul, no caso meridional. É também cortado ao sul pelo Trópico de Capricórnio, apresentando 92% de suas terras na zona intertropical, região do planeta localizada entre as linhas imaginárias dos trópicos de Capricórnio e Câncer, e 8% na zona temperada do sul, região localizada entre a linha imaginária do Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Ártico. Tiago, o que é que quer dizer esse termo setentrional aqui? Olha só, deixa eu voltar aqui. Veja bem, quando nós falamos que o território brasileiro apresenta o norte, o território brasileiro apresenta o sul, o território brasileiro apresenta o leste, o território brasileiro apresenta o oeste, esses nomes eles podem ser trocados, viu, guerreiro? Esses nomes eles podem ser trocados, guerreira. Olha só, o norte pode ser chamado de setentrional, o leste oriental, é por isso que nós dizemos que o território, a ponta do Seixas é o ponto mais oriental das Américas, o sul meridional e nós temos o oeste, o ocidental, tá bom? Então, nós vamos ter toda esta classificação aqui, não esqueça. Então, quando você fala a porção setentrional do Brasil, a porção meridional do Brasil, a porção do extremo oriente, a porção do extremo ocidente. Tudo bem? Eu coloquei uma curiosidade interessante aqui, ó, de algo que pode cair na tua prova. Dá uma olhada. A linha do Equador divide a Terra em dois hemisférios, norte e sul. Como o Brasil é cortado por essa linha imaginária nos estados, olha só os estados aqui onde cortam. Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. Parte de suas terras localizam-se no hemisfério norte, 7%, 93% no hemisfério sul. Isso é importante, ó. Os estados aonde a linha do Equador transpassa. Isso aqui é importante para você entender a localização e o processo de formação do território brasileiro. Beleza, pessoal? Olha só. Eu trouxe aqui a classificação de como o território brasileiro ele é protegido. Agência Brasileira de Inteligência. Dá uma olhada nas fronteiras do território nacional. Nós temos aí o projeto Ágata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Observe como o projeto feito pela Agência Brasileira de Inteligência, ele é formado desde 2011 até 2016, para proteger exatamente as nossas fronteiras de invasões. Vamos entender um pouco aqui. Ó. A faixa da fronteira que compreende toda a área até 50 quilômetros dos limites do território representa uma importante diretriz de desenvolvimento socioeconômico. Olha esse termo aqui, ó. Olha esse termo utilizado. Deixa eu pegar aqui o marca-texto para você entender melhor. Olha só. Desenvolvimento socioeconômico nacional e tem caráter estratégico para a integração da região sul-americana. Integrar, unir. Ou seja, você fala de duas características importantes. A primeira é o desenvolvimento da sociedade em relação à economia. A relação que a sociedade tem com a economia e a integração. Quando nós falamos de integração, nós falamos de união. As fronteiras terrestres representam mais de 2/3 de toda a extensão dos limites territoriais do Brasil. As fronteiras secas somam 15.719 quilômetros e colocam o país em contato geográfico com 10 dos 12 das nações americanas. No caso, nós temos aqui Chile e Equador,
e Equador, como as duas nações que não fazem fronteira com o Brasil. A Agência Brasileira de Inteligência desenvolve ações de inteligência com foco na, olha só, análise das dinâmicas sociais e atividades ilícitas que ameaçam a segurança das fronteiras do país. E aí tem gente dizendo assim, esse conteúdo é importante para a prova? Dá uma olhada. Muita gente esquece da ABIN, muita gente esquece de como o território brasileiro ele apresenta a sua segurança e quais são os objetivos. Dinâmica social, atividades ilícitas. Produz conhecimentos de inteligência sobre aspectos da realidade regional que influenciam diretamente na segurança das áreas fronteiriças. Olha as áreas onde atuam. Fronteiriças, como a dinâmica migratória, o processo migratório social e ocorrência de atividades criminosas. No caso aqui, ó, é a entrada de imigrantes no território brasileiro de maneira ilegal. Aqui, ó, imigrantes, que nós vamos ver na nossa próxima aula, na aula sobre o processo urbano e migratório. No caso, nessa nossa aula aqui, ó, nós vamos falar sobre, uma aula, o segundo item do edital, que fala sobre a distribuição espacial da população no Brasil e os movimentos migratórios internos. Então, nós vamos ver esse controle e estudar, principalmente na nossa segunda aula, do segundo item do edital, a Lei de Imigração de 2017, de maio de 2017, que nós vamos estudar essa lei e aí nós vamos ver como é que o território brasileiro ele vai se classificar diante do fator migratório que engloba a nossa nação. O narcotráfico, o contrabando, olha só, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos pegar um marca-texto. Tá aqui, ó. O narcotráfico, o contrabando, os ilícitos ambientais e o tráfico de pessoas são algumas das principais atividades criminosas identificadas e acompanhadas pela inteligência nas áreas das fronteiras brasileiras. Então, a formação do território brasileiro vai ser classificada através disso. E, Tiago, o que é que isso tem a ver com a formação? Cara, tu tá fazendo um concurso militar. Tu tá fazendo um concurso da Polícia Rodoviária Federal, tu tem que começar a entender as características do Brasil, a forma como essa característica, a forma como o território brasileiro ele vai se desenvolver, ou seja, como é que a nação ela vai proteger toda a sua base fronteiriça. Tudo bem? Então, como é que a BIM atua? Olha só, olha que coisa linda aí, ó. Operação de combate ilícito fortalece a presença do Estado nas fronteiras do país, Brasil. Olha só, identificação, vamos lá. Vamos pegar os 4 pilares aqui, ó, da identificação, de base regional, de base social e em combate aos crimes, acompanhamento do narcotráfico, contrabando ilícito ambiental e tráfico de pessoas, a identificação do projeto regional, reconhecimento sobre os aspectos regionais que influenciam a segurança das fronteiras, ação de inteligência com foco na análise das dinâmicas sociais e ações de inteligência para subsidiar o combate e as atividades ilícitas nas fronteiras. Então, ó, a identificação, o regional, o social e os crimes. Beleza, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, alguns fatores. Eu quero que você entenda muito bem como é que esses fatores eles se classificam e aí nós vamos ver os tipos de fronteiras. A participação da Operação Ágata é uma das principais ações desenvolvidas pela ABIN na segurança das fronteiras. Dá uma ênfase aqui, ó, cuidado. Dá uma ênfase aqui, coloca um importante. Imagine se cair na prova os principais órgãos que ocasionam a proteção das fronteiras no território brasileiro. Não esquece da Agência Brasileira de Inteligência. Regionaliza periodicamente desde 2011. A Ágata, que é o maior centro de operação de inteligência, abrange a atuação dos órgãos militares e civis subordinados ao governo federal e aos governos estaduais. Tem por finalidade, olha só, o combate e o fortalecimento da presença do Estado brasileiro. A ABIN coordena a inteligência de operação, produz conhecimentos de inteligência resultantes da análise de informações,
obtidas pela atuação de servidores na área operacional. Para otimizar a sua base de inteligência, os estados abrangidos pela operação têm como principal característica a repreensão da produtividade de determinadas fontes ilícitas, de determinadas bases ilícitas. Os centros de inteligência repressiva para a produção antecipada de informações estratégicas à operação, onde os relatórios de atuação das forças de segurança auxiliam no planejamento das missões da fase repreensiva e da atuação dos órgãos, beleza? Então, dá uma olhada, depois dá uma observação aqui, ó, nesse centro de operações que é importante para ti. Vamos falar sobre a fronteira marítima do território nacional. Olha só, veja bem, é interessante quando o aluno ele começa a classificar o seu entendimento relacionado ao território brasileiro, quando ele começa a compreender que o Brasil ele não é simplesmente desenvolvido de maneira histórica, ele tem as contrapartidas atuais. O aluno, quando ele for estudar, você que está estudando para o conteúdo, o conteúdo do concurso da PRF, você vai encontrar muitas plataformas que vão colocar aí o território brasileiro. Quando se fala de o Brasil político, nação, território, organização, território brasileiro, vai falar sobre o desenvolvimento do Brasil no século XVII. Vai falar sobre a produção do café. Vai falar sobre a agricultura, sobre a cana-de-açúcar no século XVI. Vai falar sobre a evolução da agropecuária no século XVIII. Aqui não. Isso aí você já sabe. Você que é aluno PRF, você que está estudando para esse conteúdo há anos, você está chegando aqui agora, isso você já sabe. Você já entende que o Brasil se desenvolveu a partir do processo de exploração. Então eu quero trazer para você algo excepcional, um conteúdo que é classificado a partir desse item do edital e que pode cair na tua prova, cara. Então vamos lá, vamos agregar, vamos pegar aqui, ó. O Brasil controla oficialmente um território marítimo de 3,6 milhões de quilômetros quadrados, área maior que a região Nordeste, Sudeste e Sul juntas. Nessa pedação do mar, denominada Zona Econômica Exclusiva, o país monitora e orienta o tráfego de embarcações e tem direito exclusivo de pesquisa e exploração comercial de recursos existentes na água e no subsolo, como petróleo, gás natural, frutos do mar e etc. Isso, galera, dentro dos limites territoriais do Brasil. Os limites atuais das zonas econômicas exclusivas foram definidos na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e só entraram em vigor em 1994. Vamos dar uma ênfase aqui, ó, cara, isso é muito importante, falando sobre as fronteiras no Brasil. Olha só, veja bem, o Brasil pode explorar o petróleo, o gás natural, os frutos do mar. Os limites atuais das zonas econômicas 1994, mas desde 2004 o Brasil luta pela ampliação dos nossos domínios, ampliando nossa zona econômica exclusiva para 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Dá uma olhada aqui, ó, fronteira marítima do estado, Fernando de Noronha, zona econômica exclusiva, mar territorial, arquipélago de Trindade e Martim Vaz e a plataforma continental. Essa plataforma continental é a área de produção e exportação, produção e extração de petróleo, tá bom? Então o Brasil representa um dos grandes produtores e extrativistas de petróleo da América Latina pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, tá bom? O Brasil tem soberania marítima e área em uma faixa que corre junto ao litoral com uma largura de 22 quilômetros, 12 milhas náuticas. Nesse território e nos 22 quilômetros vizinhos, a zona contínua, o país pode fiscalizar embarcações e impor a sua legislação. Observe, o território brasileiro aqui, ó, a zona econômica exclusiva, nós vamos ter a costa continental, a plataforma e a base oceânica, onde o território brasileiro pode fazer as suas bases de exploração e retirada de produtos minerais, tá bom? E aí nós vamos ter aqui, deixa eu voltar aqui, a zona econômica exclusiva, eu vou deixar aqui para você dar uma olhada nas características gerais da zona econômica exclusiva, do Mar à Vista, os limites territoriais, algumas críticas e a exploração do território. Depois, dá uma olhada aí, dá uma pausa no vídeo, dá uma olhada nesses 5 tópicos aí que fica legal para você. Lembrando,
que o território das zonas econômicas exclusivas são classificadas através da Convenção perante a ONU, Organização das Nações Unidas, tá bom? Bora lá? Vamos observar aqui, ó, o território brasileiro apresenta um limite territorial, galera, aonde nós temos os chamados extremos. Dá uma olhada aqui, os extremos. No caso aqui é o limite territorial, tá bom? Limite territorial. Nós falamos sobre o limite marítimo, vamos falar agora sobre o limite territorial. Nós temos aqui, ó, o ponto mais setentrional do território brasileiro e o ponto mais meridional do território brasileiro. Nós vamos ter a nascente do rio Ailã e nós vamos ter o arroio Chuí. O Pico da Neblina como ponto mais alto, com 2.994 metros. Nós temos o ponto mais ocidental, que é a nascente do rio Moa, e a ponta do Seixas, o ponto mais oriental. Observe a equidistância do território brasileiro. 4,3 quilômetros, 4,4 quilômetros. O Brasil apresenta praticamente a mesma distância do território de forma latitudinal e de forma longitudinal. Conforme já abordado, o Brasil é um dos maiores países do mundo com cerca de 8,5. Essa dimensão equivale a 1,7 em toda a sua superfície, ou seja, 1,6 ou 1,7 da terra e 6% das terras emersas, 6% em geral, 21% da América, 46% na América do Sul. A sua extensão longitudinal entre os pontos extremos norte e sul é de aproximadamente 4,3 quilômetros. A sua extensão longitudinal, que é a longitude, apresenta 4,3. Portanto, podemos considerar o Brasil um país equidistante. Olha o termo aqui apresentado, ó, um país equidistante, devido às distâncias semelhantes entre os pontos extremos que ele apresenta. Então, muito cuidado. Esse termo equidistante, ele pode estar relacionado à tua avaliação, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Então, você tem a equidistância que forma a sua base de a distância de uma área a outra. Como é que isso pode cair na nossa avaliação? Olha só, retratando os limites territoriais que o Brasil apresenta e a forma como ele se classifica. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a divisão interregional do território e a produção no Brasil, que é uma aula exclusiva, e a outra aula, a parte 3, a estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles. Você que está estudando para a Polícia Rodoviária Federal, não esqueça, estude, força, determinação e garra, que dá certo. Eu quero deixar aqui o meu número para vocês. Olha só, 83 986 23 5961. Entre em contato comigo e adquira o curso de resolução de questões para PRF em cima dessa nossa aula e adquira o material completo com simulados e PDF e todas as aulas completas do nosso curso. E aí vem, Tiago, tu não vai colocar de graça não? Vou colocar as aulas gratuitas aqui sim, mas nós temos um material completo com outras aulas, com material de revisão, com simulados, correção de simulados para a tua prova. Tá bom? Tudo isso no valor de R$ 45. Galera, entre em contato comigo agora. Você que assistiu essa aula, você que adorou essa aula, que gostou, deixa o teu gostei aqui, se inscreve no canal e adquire o nosso material, que eu tenho certeza, meu amigo, que dessa área de geopolítica brasileira no concurso da PRF, você está garantido. Guerreiros e guerreiras, caveira!